Você sabe quais são os 3 passos essenciais para organizar a gestão de fluxo de caixa da sua empresa? Fica aí no vídeo que eu vou te falar quais são. Eu sou o Cristiano Freitas, eu sou sócio fundador da Cirrus Contabilidade e uma das coisas que eu aprendi aí no dia a dia empreendendo é que caixa é rei. E uma das coisas principais para qualquer empreendedor é controlar e acompanhar o fluxo de caixa dos seus negócios. E naturalmente, existem alguns passos para você fazer isso de uma forma muito simples e organizada. E é isso que eu quero trazer para você no vídeo de hoje. O primeiro passo, ou recomendação, que eu acho que é um passo bem abrangente, mas ele é o principal e o essencial, é você ter um fluxo organizado para coletar e processar informações. Cris, o que você quer dizer com isso? Quando você fala de fluxo de caixa, ela tem 2 motores principais, que é receber e pagar contas. Quando você fala do recebimento, eu estou olhando muito para um fluxo de vendas e de cobrança. Como que esse processo é organizado dentro da sua empresa? Muitos empreendedores, eles não se atentam aos microprocessos, né? Então, por exemplo, uma vez que a venda é efetivada, qual é o próximo passo? Como a informação sai do time de vendas e chega até o time financeiro? Quando chega até o time financeiro, como é organizado o processo de faturamento, né? A emissão da nota, o envio do boleto, ou mesmo qual é o melhor formato de você cobrar por aquele serviço ou por aquele produto que está sendo vendido. Então aí você vai trabalhar num primeiro motor, que é a entrada de recursos, geralmente contas a receber. O segundo motor está relacionado ao fluxo de saída de recurso, que é o contas a pagar. E quais são os pontos de entrada, né? Na onde que você recebe solicitações para fazer pagamentos na sua empresa. E aí você vai ter que fazer o mesmo exercício. Então você pode ter isso por meio de reembolso, né? Então os colaboradores podem solicitar reembolso, os colaboradores podem ter requisições de compra, né? Requisições é uma palavra muito antiga, né? Mas solicitações, então o cara precisa de computador, estrutura básica, sistemas, assinaturas. Pense aí no seu dia a dia. É importante você pensar em um processo, cara. Simplesmente ele passar o cartão de crédito assinando determinado serviço é muito ruim para você, porque você precisa ter previsão. Então, quando eu falo de ter um controle, um fluxo, né, para coletar e para processar esses dados, é isso que eu quero dizer. Geralmente, uma dor principal está relacionado à saída da grana, né? As empresas têm um pouco de dificuldade de implantar políticas, playbooks, procedimentos, processos, o que quer que seja relacionado a pagamentos. Mas está aí o ponto principal, cara. Você precisa fechar essa torneira, você precisa controlar esse orçamento. Então, é super importante pensar em processos organizados para poder pagar ou administrar esse fluxo todo aí de solicitações que existe, né? E aí eu nem falei, é lógico, né? Tem um grande motor aí que é parte de folha. Então, como que é controlado benefícios, pagamento de salários, entrada, prazos, etc. Então, você precisa definir bem esse fluxo, né? Tanto para o contas a receber quanto para o contas a pagar, né? Ou seja, a entrada de recurso e a saída de recurso, é muito importante trabalhar com prazos. Então, por exemplo, em qual momento do mês que você vai fazer a faturamento e emissão das notas? É pontual? É por venda realizada? É recorrência? Fatura todo dia 10? É super importante você buscar essas informações. O mesmo se faz no contas a pagar, tá? Então, os fornecedores têm data pré-determinada de pagamento? Dá para acordar o cara pagamento no dia 10, no dia 15, no dia 20. Parece meio burocracia, mas, cara, isso ajuda demais a organização do seu fluxo e, naturalmente, ele vai para o passo 2, que eu vou recomendar agora. Uma vez que você estrutura, então, né, os processos, as fontes, né, tanto a coleta e o processamento, aí a gente vai para o passo 2, que é um passo mais de otimização, que é a escolha de ferramentas. Na parte de gestão financeira, existem hoje muitas ferramentas, né? Desde fintechs até sistemas SaaS ali que facilitam muito o nosso dia a dia, tá? E essas ferramentas, elas devem ser contratadas ou elas necessariamente precisam ser contratadas depois de você fazer o passo 1. O que geralmente os empreendedores fazem? Contratam ferramentas entendendo que elas são a solução final na organização do fluxo de caixa. Cara, tá muito errado, né? Não é. O processo inicial é organizar o fluxo e entender qual ferramenta você pode utilizar. Existem hoje inúmeras ferramentas e o que eu recomendo é que você utilize alguma ferramenta que seja cloud, nuvem, fácil acesso e que você possa acompanhar isso, inclusive até a partir do seu smartphone, para que você sempre tenha o olhar crítico ali em relação ao que está acontecendo com as finanças da sua empresa, né? Então a gente tem exemplos de ferramentas aí, que você der uma buscada aí no Google, você vai encontrar
inúmeras delas, mas mais importante, qual delas você escolhe? Aquelas que está mais alinhado com os seus fluxos de trabalho. Então, eu sou minha empresa, minha startup é um software as a service. Cara, beleza. Qual é a ferramenta que resolve a dor para uma empresa que tem assinatura, então? Tanto para emissão de nota, para cobrança de boleto e para gestão de fluxo de caixa. Ah, mas eu não tenho grana para contratar nenhuma ferramenta. Beleza, construa um controle básico por uma planilha, por um sheet no Google, mas mais importante que isso, mantenha algum tipo de controle. Quando eu falo do passo 2 de tecnologia, cara, não tenha grana, defina o como, tá? Então a gente brinca de toolbox, né? Qual é a caixinha ali de ferramentas que você vai adotar para sua rotina de gestão de fluxo de caixa. E até para te ajudar, né, nessa etapa de escolha de ferramenta, de definição, de processo, de modo geral, vou deixar aqui no link na descrição, né, algum link de alguns materiais que a gente tem produzido aí gratuitamente para você, né, sobre cada tipo de modelo de negócio, algumas ferramentas mais usuais aí que os empreendedores utilizam, que eu tenho certeza que vai apoiar você nesse passo 2 de estruturação do fluxo de caixa. E o terceiro passo, e acho que um dos mais importantes, né, para que você tenha uma consistência, uma organização de fluxo de caixa aí bem bacana, é você definir rituais ou períodos de análise, né? O que eu quero dizer com isso? Não adianta você ter um fluxo de mensuração, coleta de dados, imputar isso dentro de alguma ferramenta, se você não parar para analisar isso de alguma forma. E aí, quando eu falo de criar um ritual, literalmente é um ritual de ter um ciclo, né? Seja de diário, né? O que eu recomendo, às vezes, é diariamente checar como que tá as projeções, o fluxo de caixa da sua empresa. Semanalmente analisar, né, o que planejou versus o que tá acontecendo, para ver se você já consegue ou precisa fazer algum tipo de ajuste ali no meio do caminho. E naturalmente no mês, né, olhar de modo geral para uma análise mais acurada ali, mais detalhada dos números do seu business, tá? Então, quando você fala de gestão de fluxo de caixa, você faz um acompanhamento entre aquilo que você previamente orçou versus realizou e desmembrando isso em categorias. E quando eu falo de você definir um ritual, é garantir que as categorias, as classificações das suas despesas, a recorrência, tá fazendo sentido para o seu modelo de negócio, né? Naturalmente, com consultores financeiros, contadores, especialistas de modo geral, podem apoiar você como empreendedor nessa construção. O mais importante é que você construa algo que seja usual. Não adianta você se preocupar muito em formatos se o feijão com arroz ali não está sendo muito bem feito. Quando eu falo de definir ritual, é sempre olhar para os números e periodicamente ir melhorando ou entendendo o que você precisa analisar. Eu acho que esse passo ele é o principal para que o passo 1 e 2 faça sentido. Se você simplesmente terceiriza, né, essa gestão de fluxo de caixa, essa gestão dos números do seu negócio, naturalmente você não consegue ter uma segurança de que os pontos principais vão ser tratados como você precisa, né? Isso naturalmente muda muito de fase, de momento do empreendedor, mas mais importante que isso, faça um acompanhamento regular daquilo que a sua empresa está fazendo, performando sobre o aspecto de gestão de caixa. De novo, duas matrizes, dois motores principais está relacionado à entrada de recurso e à saída de recurso. Para startups investidas é ainda mais importante, porque a gente está trazendo aqui alguns indicadores, né, de cash burn, né, basicamente de runaway, então você tem que ficar atento sempre para esses indicadores, beleza? Espero que você tenha gostado do conteúdo e não se esqueça de conferir aqui os materiais complementares que eu deixei para você. Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. A Glória! Ô Glória! Falei sim, ai. Deu? Volta, né? Travei, né? Travei! Esqueça de inscrever. Eu vou voltar tudo.